Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos trazendo um tema muito importante para a nossa reflexão, que é sobre o povo de Deus e a sua missão. E como eu falei na lição anterior, nós vamos dar uma continuidade à lição anterior, onde eu falei sobre 3 coisas essenciais para que a igreja seja uma igreja efetiva, abençoada, que é uma igreja que faça e cumpra o propósito de Deus, que seria, no caso ali eu falei de diaconia, falei de koinonia e falei do querigma. Essas palavras querem dizer ministério, serviços, querem dizer comunhão e também proclamação da palavra. E aí, como eu falei no finalzinho da lição, fiquei devendo mais uma palavra para tratar dessas 4 coisas essenciais da igreja, que é a adoração. Resolvi fazer isso numa aula separada para que a gente tenha um pouco mais tempo de refletir sobre esse tema, que é um tema muito caro à igreja, muito precioso à igreja, mas que também não é tão simples assim como nós pensamos que é. E nós vamos ver o porquê disso. Para iniciar nossa aula hoje, quero iniciar com o texto do Salmo 145, os primeiros 7 versículos. Eu vou ler na minha versão, e nós vamos ter aqui também para que você possa acompanhar a versão que eu estou lendo, que é a Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu os anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Vamos iniciar a partir desse texto que fala sobre essa importância de celebrar, de anunciar, de exaltar, glorificar, bendizer. E são várias palavras utilizadas para isso que nós devemos, como igreja, estar sempre fazendo, que é adorando o Senhor nosso Deus. Vamos pedir de Deus a graça agora, graça que pode ser derramada pelo seu Espírito para nosso entendimento. E assim nós possamos, com essa aula, sermos edificados e também aumentarmos um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido e amado, eu peço, Senhor, o teu auxílio do Espírito Santo, para que nesse momento, Senhor, ao nós abrirmos a Bíblia e nos debruçarmos sobre ela para estudarmos, que o Espírito seja o nosso mestre, o nosso guia, nos conduza no conhecimento, que esse conhecimento seja didático, proveitoso, para que assim nós possamos realmente aprender, Senhor, sermos edificados e também, Senhor, assim estar crescendo a estatura da plenitude de Cristo. Traz, Senhor, esse conhecimento, traz esse entendimento, Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Vamos então falar sobre adoração e, como eu falei, é um tema não tão simples, ele é muito complexo por conta do próprio significado da palavra adoração na Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o significado da palavra adoração é muito amplo, é muito extenso. E como eu não quero trazer aqui um trabalho exegético, teológico, muito rebuscado, porque esse não é o nosso interesse, mas o nosso interesse é pelo menos compreender o essencial daquilo que é para nós importante a respeito da adoração. Então eu vou trazer um conceito bem básico que serve para as 2 palavras, tanto a do hebraico quanto a do grego, que traz o mesmo significado do que seria, sim, uma espécie de síntese da verdadeira adoração. Então a palavra adoração na Bíblia, ela quer dizer serviço. Só que não qualquer tipo de serviço. É um serviço feito em reverência, porque a expressão tanto hebraica, que é avodá, e a palavra grega latreia, essas palavras elas significam no original um trabalho efetuado por um escravo, por empregados, ao seu senhor de forma reverente,
de forma respeitosa. Tanto que a mesma expressão adoração, essas mesmas palavras, elas também servem para aquela pessoa que se ajoelha diante do seu Senhor e fica à sua disposição para servi-lo. E assim o Senhor tem, né, poder sobre essa pessoa que se ajoelhou, que se coloca à disposição, que entrega toda a sua vida a serviço dessa pessoa. Então ela tem poder para pedir e exigir o que quiser dessa pessoa. E pensando nessas expressões, principalmente lá no passado, essas pessoas que se colocavam à disposição, e às vezes nem tanto à disposição, mas até mesmo escravos, essas pessoas acabavam que de uma certa forma elas não podiam mais nem negar, não é, essa prestação de serviço aos seus senhores, porque isso poderia lhe custar a cabeça, inclusive. Né? Isso estou pensando aqui historicamente no passado. No passado as pessoas elas eram diferentes de hoje em dia. Né? Hoje nós temos contrato de trabalho, as pessoas elas são pagas para prestar um determinado serviço, é feito o chá, né? O chá é uma expressão das organizações empresariais que quando ela vai contratar uma pessoa, essa pessoa tem que ter a capacidade, tem que ter a habilidade, tem que ter as atitudes exigidas para o cargo, por isso que chama de chá, né? Capacidade, habilidade e atitudes, né? Para exercer bem aquele cargo. Então, se você contrata alguém ou se você é contratado por uma empresa, você preenchendo esses requisitos, você recebe um valor por isso e você tem que prestar o serviço baseado naquilo que é exigido dentro da sua função. Se você não prestar um bom serviço, você não corre risco de vida. No máximo que você corre risco de ficar desempregado, de ser demitido. Mas no passado não existia isso. No passado, os escravos, os empregados domésticos também, todos eles eram obrigados a ter que realmente fazer tudo que seus patrões mandavam. E isso era independente se era justo ou não. Então, o sentido da palavra adoração, ela traz essa significação no passado, e a prova que nós vamos ter disso também está na Bíblia, né? O livro de Êxodo vai trazer essas expressões para aqueles que vão se tornar povo de Deus. Então, quando Moisés, por exemplo, ele é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, o Senhor ordena a ele, né, para que ele vá até Faraó e peça para que ele libere o povo. Aí olha só as expressões que Deus e Moisés vão usar nesse pedido a Faraó. Nós primeiro vamos ver o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: diga a Faraó, isso é Deus dizendo para Moisés falar a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe meu filho ir para que me adore. Né? Presta atenção aqui na ênfase final, para que me adore. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 8, versículo 1. Como nós sabemos muito bem, Faraó ele se negou várias vezes a libertar o povo de Israel. Algumas vezes quando ele disse que sim, depois ele desistia. Então várias vezes Moisés teve audiência com o Faraó para fazer o mesmo pedido. Só que agora olha só a expressão que é usada em Êxodo 8:1. Diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. No Êxodo 4:23 diz, para que me adore. E no Êxodo 8:1 diz, para que me sirva. Porque aquilo que o povo de Israel ia fazer no deserto era a mesma coisa. Tanto servir a Deus quanto adorar a Deus tinha a mesma significação, tinha o mesmo sentido, tinha a mesma realidade para com Deus. E essa questão de a gente adorar a Deus como uma prestação de serviço, traz para nós uma questão muito importante que é baseada na questão da obediência. Se a nossa adoração /serviço, né, é para o Senhor, nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, como ele diz aqui para Israel, Israel meu filho,
Então Deus tem total poder sobre Israel. E aqui, é claro, é bom esclarecer que quando Deus diz Israel, meu filho, meu primogênito, lembra-se que na antiguidade o filho e o escravo, eles estavam no mesmo pé de igualdade. Olha só que coisa interessante. O filho, quando ele é menor de idade, e isso eu estou falando isso no passado, historicamente, principalmente esse tempo aqui, a qual foi escrito esses textos, né? Filho menor de idade e escravos, o status deles era o mesmo. Tanto que Paulo vai dizer sobre isso quando ele vai falar sobre a questão da maioridade, da lei no caso, né? Ele vai usar a figura de linguagem ali para esclarecer sobre a lei, mas ele fala justamente sobre as leis, como é que funcionava a respeito dos filhos. Então, enquanto o filho é menor, né, ele não tem nenhum direito a mais do que os escravos, até que ele chegue à maioridade. E os pais precisam dar essa maioridade para eles, dar essa certa... chamar eles de filhos mesmo, para que eles se tornem herdeiros. Eles eram herdeiros antes, mas eles estão na mesma condição. Por isso que na parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele não chama o pai muito de senhor. O relacionamento do filho mais velho com o seu pai era de servo e patrão. Tanto que diz assim, eu te sirvo há tanto tempo e tu não me des nem um cabrito para poder festejar com os meus amigos, né? Quando ele usa essa expressão, te sirvo há tanto tempo, porque essa era a relação. Aí o pai lembra ele o seguinte, não, você é meu filho, né? Tudo que é meu é seu também. Você tinha direito de pegar o cabrito a hora que quisesse poder festejar com os seus filhos. E mesmo porque esse filho já era de maior. O filho menor, né, é que pediu autorização para poder ir embora e levar uma parte daquilo que seria a sua herança. Não é? Mas todos esses entendimentos, para que a gente esclareça essa questão aqui, de que quando Deus diz Israel, meu filho, então eu sou o Senhor deles também. Eles me devem reverência, me devem prestar serviço. Por isso que libere eles para que eles me adorem ou para que eles me sirvam. Por isso que ele está usando essas expressões. E uma adoração que promove de fato uma honra para esse Deus que é Pai, que é Senhor e Criador de todas as coisas, essa honra só existe quando existe obediência, quando é feito para a glória de Deus, e com atos, atitudes, falas nossas que reflitam essa obediência em toda a esfera das nossas vidas. Se as nossas vidas não honram a Deus, é porque então a gente não está adorando ou servindo a Deus. Esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter já com essas primeiras significados da palavra adoração aqui nesse texto de Êxodo. Mas vamos um pouco mais adiante para entender o propósito da redenção, de que Deus estava tirando Israel lá do Egito, né? Quando o povo hebreu vai ser libertado, o objetivo, o propósito dessa libertação está bem específico em Êxodo 5:1, quando diz o seguinte: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Toda a libertação que Deus estava promovendo ali para o povo de Israel era somente para que esse povo prestasse serviço de adoração a Deus. E aqui vem a expressão, para que me celebre uma festa no deserto. Essa festa no deserto tanto era, como no versículo 4:23, adorar, quanto a mesma coisa do capítulo 8, versículo 1, para me servir. Né? Então, era esse o propósito da redenção. Quando o Senhor Jesus vem para nos libertar, é para que nos torne também libertos para ser adorador. Né? E nós vamos tratar disso, mas esse entendimento é muito importante. A libertação, a redenção, a nossa salvação, ela serve para a glória de Deus. Ela deve servir para a glória de Deus. Certa vez, Jesus estava com os discípulos viram um cego, e aí um deles cutuca Jesus e diz assim, mestre, ele nasceu cego por culpa dele mesmo ou por culpa dos seus pais? Quem foi que pecou nessa história? Ele ou os pais deles? Aí Jesus diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso se deu para a glória de Deus. E naquele momento, na sequência, Jesus vai
realmente curar aquela pessoa para que o nome de Deus seja glorificado. Então toda libertação, toda cura, toda redenção de Deus, e essa palavra salvação na Bíblia também é muito ampla, assim como adoração, salvação também é muito ampla. A palavra salvação na Bíblia é usada inclusive em momentos de cura. Quando uma pessoa é curada, Jesus diz assim: a tua fé te salvou, né? Salvou da enfermidade, porque ela tem essa mesma conotação. A palavra salvação ela serve tanto para a salvação espiritual, salvação eterna, quanto para salvar também no sentido de cura, libertação de possessões, libertação de qualquer outro tipo de situação. E tudo isso que Deus faz é para a glória do seu nome, para que nós venhamos adorá-lo, para que nós venhamos servi-lo nesse sentido. Aí nós precisamos entender então aqui que a palavra serviço, ela difere um pouco daquela lá que nós falamos na semana passada, que é a diaconia. A diaconia, ela, lá no Novo Testamento, ela tem aquela ideia de servir as mesas, o trabalho social, né, os trabalhos ministeriais dentro da igreja, todas elas são diaconia. Aqui é um tipo de serviço que glorifique, que honre a Deus, né? A diaconia ela é uma obediência nossa, né? A gente obedece a Deus quando somos chamados, vocacionados para cumprir uma função na igreja, mas em prol das pessoas. Já o serviço aqui que é ligado à adoração, ela é uma obediência para que a gente honre e glorifique a Deus, que faz com que as coisas rendam adoração, louvor e reconhecimento de quem Deus é. Por isso que o Salmo 145 e vários outros salmos, né, os salmos são um livro só sobre essa questão da teologia da adoração, mas aqui no 45 fala sobre essa questão de que essa adoração ela vai prestar-se para exaltar a Deus, para bendizer a Deus, para louvar a Deus, para que o nome dele seja dignificado, para que se faça conhecer a grandeza insondável dele. E quando se faz conhecer a grandeza insondável de Deus, as pessoas o adoram. Então ele vai falar de uma geração, louva outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Ele fala também aqui de que vai anunciar as grandezas, vai divulgar em memória a imensa bondade e ter júbilo e celebrar a justiça de Deus. Ou seja, essa adoração que o Salmo está colocando aqui serve sempre para esse propósito de exaltar, glorificar, engrandecer, fazer Deus ser reconhecido pela sua bondade, pela sua justiça, pela sua salvação, né, que ele propõe a cada um de nós. Então tem mais nesse sentido no Antigo Testamento. Mas ainda vamos entender mais algumas coisas. Por exemplo, a Páscoa era um serviço a ser observado para lembrar a festa da libertação. Então Israel vai receber algumas ordenanças sobre festas solenes que elas deveriam cumprir-se durante um ano. E todas essas festas solenes, todas essas celebrações, elas tinham um propósito sempre de glorificar a Deus, de fazer culto de ação de graças a Deus. Eram festas para ações de graças a Deus, para perdão de pecados, sempre também para celebrar esse Deus que libertou Israel do Egito. E a Páscoa é a primeira delas. A Páscoa é essa festa em que vai fazer com que o povo recorde ano após ano, por gerações em gerações, de que Deus libertou eles de Israel. Ligado à festa da Páscoa tem a festa dos pães asmos, que era já uma celebração de ação de graças por conta das colheitas. Por Deus ter abençoado a terra, ter abençoado com chuva, ter feito produzir ali os frutos, então eles também celebravam, né? Na decorrência da Páscoa, também com ações de graças. É interessante, por exemplo, os pais peregrinos, que é um termo dado para os primeiros colonizadores ingleses nos Estados Unidos, quando eles fizeram a primeira plantação e colheram essa plantação, então eles fazem uma festa, que é em novembro, né? Que é a festa de ação de graças, por conta lá daquele momento, quando eles tiveram a primeira colheita deles,
e eles louvaram, engrandecer a Deus. Os pais peregrinos, esses primeiros colonizadores ingleses, né, nos Estados Unidos, eles eram tudo professavam a fé protestante, assim, de Calvino, de Lutero, né? Então eles fazem essa festa para celebrar o Senhor nosso Deus, e isso é um grande exemplo para nós, para que a gente aprenda sempre a estar fazendo ações de graças pelo sustento, pela provisão, por aquilo que Deus nos dá. Estava lendo o Salmo 50 antes desse estudo, e o Salmo 50 é uma crítica de Deus a Israel, não é? Uma crítica de Deus sobre a adoração de Israel. Então Deus diz assim: vocês acham que eu só quero que vocês me tragam essas ofertas, porque nessas celebrações, nessas celebrações de graça, vocês traziam os primeiros frutos, né, o dízimo dos frutos, dízimos também dos animais. Aí assim, vocês acham que eu preciso comer isso? Não é minha toda a terra? Né? Então Deus estava criticando assim: vocês trazem isso aí, mas isso já é meu. Né? Então, se já é de Deus, a gente cumpre a nós, né, de fato devolver a Deus aquilo que Ele pede de nós. Só que a crítica do Senhor lá é que eles estavam fazendo isso com um coração distante, com um coração em pecado, com um coração onde não existia mais a reverência. Era o ritual pelo ritual, que isso é um grande perigo. Quando a gente vai fazer qualquer coisa para Deus, a gente não pode fazer em forma de ritual. Deus não se agrada de rituais, não é o ritual que importa para Deus. E nós vamos ver muito bem essa questão. E ainda dentro dessa ideia da adoração que Deus está estabelecendo para o povo de Israel, Deus ele ordena muito bem como é que deve ser essa adoração. Ele estrutura a liturgia, tanto que os sacerdotes, eles vão receber um nome chamado de leiturgos, que aqueles são os responsáveis pela liturgia, pelo culto, pela adoração do povo. E Deus ele delineou, né, ele mapeou, vamos colocar assim, ele desenhou muito bem de como é que ele queria que fosse toda essa adoração. A gente tem, por exemplo, um dos livros que algumas pessoas não gostam muito de ler por conta da dificuldade técnica que tem, né? Que é o livro de Levítico. O livro de Levítico é um manual para os sumos sacerdotes e para os sacerdotes obedecerem de como é que se faz os rituais, como é que se faz os holocaustos, como se faz os sacrifícios, como se apresenta as ofertas, como eles deveriam se comportar, quais as roupas que eles tinham que vestir. Então, quando Deus ordena tudo isso, Ele dá o manual do culto, vamos colocar dessa forma. Ele levanta as pessoas para fazer isso, que era a classe sacerdotal dos levitas, né? Onde dos levitas iam ter a descendência de Arão para poder ser aquelas pessoas que iam servir a Deus no templo, iam ser os mediadores no templo. Tinham sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote aí tinha uma incumbência de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos para fazer ali um sacrifício por toda a nação, para pedir perdão pelos pecados da nação durante o ano inteiro, que é chamado essa festa de Yom Kippur, né? Então, nessa festa, que na verdade era um grande dia de sacrifício para perder todo o pecado, e só o sumo sacerdote podia fazer isso. Deus também estabelece o tabernáculo. Quando Deus chama Moisés para subir ao monte, ele dá uma visão para Moisés do tabernáculo celestial, que era o verdadeiro tabernáculo, e ele tinha que reproduzir uma maquete, né, um modelo aqui na terra também. Então ele faz o tabernáculo, e Deus vai dizer assim, que aonde o tabernáculo parar, aonde, né, Deus ordenar que parasse ali, montasse o tabernáculo e adorasse naquele lugar. E também quando chegasse na terra prometida, Deus estabeleceu o lugar onde eles deveriam adorar. Então Deus estabelece o lugar, estabelece o templo, Deus estabelece o sacerdote, estabelece o manual do culto e a palavra para ser obedecida. Ele organiza tudo. E fazer essa liturgia, esse culto, essa adoração, da forma como Deus faz, agrada a Ele. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer fora, que não seja em obediência
a forma como ele mesmo estipula, isso seria uma espécie de idolatria, porque estaria desobedecendo aquilo que ele exigiu que fosse conforme a sua vontade. Porque se a adoração é para Deus, ele que vai receber essa adoração, ele tem a forma como ele aceita. Não é de qualquer jeito que Deus aceita a adoração. Então a gente não pode inventar uma forma de adoração. Nós temos que ver na palavra de Deus quais são os princípios que regem essa adoração, essa forma de prestar esse serviço, esse trabalho espiritual para Deus. E quando fugimos disso, nós estamos incorrendo num pecado de idolatria. Aí nós vamos ter algum exemplo, por exemplo, né, lá em Samuel. Lembra de Samuel quando já tinha Saul como rei? Ele está indo para uma batalha, e aí eles esperam ali num certo lugar, estão aguardando Samuel chegar para poder fazer um culto, fazer uma adoração, fazer um sacrifício, para que Deus dê vitória a eles, né, na batalha deles. Só que como Samuel demora um pouco, aí o Saul ele resolve tomar a frente e fazer esse culto. Ele faz o sacrifício por conta própria. E aí Deus não gostou disso. E aí Deus, através de Samuel, tem uma fala para Saul, que eu vou ler para você, 1 Samuel 15, versículo 22 e 23, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça à sua palavra? Essa pergunta aqui está deixando muito clara a resposta, né? Deus ele não tem prazer em holocausto e sacrifício mais do que na obediência. A obediência ela está acima do sacrifício. E o sacrifício tem que ser feito baseado na obediência à palavra. Então ele continua dizendo: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, né, aquilo que Deus quer, é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Ou seja, desobedecer, que é a rebelião, é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Ou seja, fazer, mesmo que seja para Deus uma adoração, mas que foge aquilo que é a sua vontade, não está sendo uma adoração verdadeira. Ela está servindo como um ato idolátrico. Isso é uma coisa bem interessante para nós começarmos a refletir sobre a nossa adoração. E olha que eu ainda estou no Antigo Testamento, né? Já a gente chega no Novo, e porque assim, a Bíblia ela tem uma teologia progressiva. Né? A fé do povo de Deus vai amadurecendo conforme Deus vai revelando a sua vontade. Então nós estamos ainda no Antigo Testamento. E aqui nós já começamos a entender que Deus estabeleceu toda a forma de culto e adoração, e se fugir a esse padrão, é como um pecado da idolatria. E aqui já deixa muito mais claro que a obediência é a coisa mais importante. E aí, pelo fato, né, de que Deus então tem isso, os próprios sacerdotes, quando fazem de forma errada, Deus pune eles por conta disso, que foi o caso dos filhos de Arão. Se encontra lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes não ordenara. Deus não ordenou que eles fizessem o culto, a adoração, da forma como eles estão fazendo. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. No Antigo Testamento tinha muito essa questão aqui, né, de não agradou a Deus, fez fogo estranho no altar do Senhor, já morre na hora, já sofre a penalidade na hora. Graças a Deus, hoje Deus ele tem mais misericórdia da gente e nos dá chance ainda de se arrepender e consertar a nossa forma de adoração. Mas foi exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque eles não fizeram como ordenar ao Senhor, como Deus tinha estipulado, como atendia às exigências do próprio Senhor. Então, por exemplo, tem um outro caso, na época de Davi, quando eles estão transportando a Arca do Senhor, eles colocam a Arca do Senhor sobre uma carruagem, né, uma carroça, e os bois ficam puxando. Quando chega num certo lugar desnivelado e a roda bate numa pequena rocha ali, a carroça vai virar
E aí um dos soldados de Davi vai colocar a mão para segurar a arca. A intenção dele era das melhores possíveis. Ele tenta segurar a arca para que ela não caia. E ele morre nessa hora. Davi fica temeroso naquela hora, ele fica aborrecido. E aí, assim, o que aquele texto quer dizer para a gente? É de que eles estavam fazendo errado. Porque quando Deus estabeleceu a Arca da Aliança e ordenou sobre o uso da Arca da Aliança, inclusive o tráfego da Arca da Aliança, deixou muito bem claro como é que ela tinha que ser transportada. Não é em carroças puxadas por bois. As Arcas da Aliança, elas tinham argolas na laterais dela e foi feito um varal especial, tudo ordenado por Deus. E aquele varal passava pelas argolas, aí com aqueles varais é que você levantava a arca, e só quem podia fazer esse transporte eram os levitas. Eles tinham esse varal que eles faziam, né, essa lança grande, é para que eles pudessem colocar no ombros e assim carregar a arca. Ou seja, Deus estipulou direitinho o que ele queria. Se fizeram diferente, aí claro que a ira de Deus ali se revelou naquela hora, porque houve uma desobediência. Davi tinha sacerdotes na época dele, ele tinha levitas na época dele, ele podia ter pedido para eles fazerem isso e obedecer à ordenança. Mas eles não fizeram dessa forma e por isso houve aquela penalização, né? E ainda no Antigo Testamento nós vamos ver também, não é baseado até nesse texto que nós lemos de Samuel, mas em muitos outros, o quanto também as pessoas vão se perdendo ao longo do tempo do real significado da adoração a Deus. Elas vão, por conta de uma certa religiosidade, elas vão vivendo a fé delas de forma muito mecânica. Vai ser o culto pelo culto, o ritual pelo ritual, a oração pela oração. Aquilo que Deus diz através dos profetas: os seus lábios me louvam, mas o coração está distante de mim. Então, isso é um perigo muito constante. Israel, depois de muito tempo, eles começaram a fazer um culto vazio, uma adoração vazia ao Senhor, e isso aborrecia o Senhor. Aí eu quero ler para você esse texto de Isaías, capítulo 1, versículo do 11 ao 14, que diz o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Porque o sacrifício era usado, né? Esses animais eram queimados a gordura para subir como um aroma, né, aos céus, e isso agradar a Deus. Só que Deus não estava se agradando, é isso que o texto está dizendo, né? E não me agrado do sangue dos novilhos, e nem do cordeiros, e nem dos bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs, ou seja, a adoração dele estava sendo vã diante de Deus, né? O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eles faziam as cerimônias, eles se ajuntavam para cultuar, para adorar a Deus, mas tudo isso para eles agora era vão. Deus considerava como vão, porque Deus não podia suportar a iniquidade, o pecado deles, mesmo fazendo essas adorações. E aí encerra dizendo: as vossas festas da nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas e estou cansada de as sofrer. Deus já estava realmente achando insuportável tudo aquilo. Isso aqui do Antigo Testamento, isso é muito interessante para nós. Essas verdades, para a gente já começar a entender, então, que a adoração ela é algo muito importante e que Deus pode se agradar de nós quando fazemos corretamente, mas pode também desagradar-se quando agimos de uma forma vazia, distante dele, sem uma vida que reflita, né, na nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, algo que a gente vive e não realmente reflete uma reverência, um amor a Deus, a verdadeira adoração. Porque a verdadeira adoração sempre está presente o amor. Adorar a Deus sem amar a Deus é idolatria, é ritual pelo ritual. E Deus não está interessado nem um pouco nisso, né? Isso nós vimos no Antigo Testamento. Agora vamos ver o Novo Testamento. E o Novo Testamento não vai amenizar a coisa. Apesar de que Deus não vai mais matar quem faz um fogo estranho no altar, né?
porque Deus tem muito mais misericórdia, né? Sempre teve misericórdia, mas ele precisava agir didaticamente em cada momento histórico, né? Mas sendo Deus um Deus muito misericordioso, na nova aliança, ele poupa aqueles que trazem fogo estranho para o altar. Mas não deixa de ser menos fácil, né, a adoração no Novo Testamento, porque no Novo Testamento tudo ganha uma amplidão maior. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Porque recebemos o Espírito do Senhor. Então, aquilo que Jesus disse aos discípulos, que a vossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, isso é uma verdade que serve para a adoração. A nossa adoração deve exceder a dos escribas e a dos fariseus. Se eles eram especialistas da adoração, eles que eram os puros, que obedeciam à lei, né? Eles foram considerados pelo Senhor, não é? De alguma forma, então diz assim, a vossa justiça, a nossa, tem que exceder, né? Tem que ir além. Então não torna-se mais fácil na nova aliança, não. Mas vamos começar a trabalhar primeiro aqui como é que a adoração vai se tornar no Novo Testamento, né? Antes nós vimos no Antigo Testamento que Deus tinha estabelecido, né, o sumo sacerdócio, tinha estabelecido o tabernáculo, o lugar da adoração, onde ele ia sempre escolhendo o lugar. Ele criou o manual do culto, que é Levítico, né, e Números e outros textos também, que era um manual para essa adoração e prestação de serviço ao Senhor. Agora no Novo Testamento, o tabernáculo ele é substituído. Existe um novo templo agora no Novo Testamento, e isso já começa a mudar de configuração. Então nós temos em Mateus 12, versículo 6, essa verdade aqui. Jesus dizendo isso, né, às autoridades judaicas. Aqui está quem é maior que o templo. Jesus está se colocando maior do que o templo. Se o templo era o lugar adorado pelo povo de Israel, se o templo para eles era o lugar onde marcava a presença de Deus, quando a época do que o templo estava destruído e choravam pela falta do templo, porque todo o culto, toda a adoração estava baseada nesse lugar, agora Jesus está dizendo o seguinte, eu sou maior do que o templo. Mas vamos avançar na compreensão, porque João 2, 19 e 21 vai trazer mais algumas coisas para nós. Diz o seguinte, Jesus lhe respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, que era o templo de Herodes, era um templo lindo, realmente esplendoroso, muito lindo mesmo. Mas aí, eles estão dizendo aqui, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus está dizendo o seguinte, esse templo será destruído, e eu... Esse que demorou 46 anos para ser construído, que vocês consideram belo, até os próprios discípulos lá em Marcos capítulo 12, no finalzinho, né? E no início do 13, eles elogiam, temos olha, que templo, que pedras. Aí o Senhor diz, não ficará pedra sobre pedra, né? E aí Jesus está dizendo, esse templo será destruído, mas um outro será levantado em 3 dias. E aí o próprio texto aqui de João 2, 21 esclarece para nós que ele se referia ao santuário do seu corpo. Jesus agora passa a ser o templo de Deus aqui na terra. Porque uma das coisas que a gente precisa compreender, no texto de João, no 1,16 em diante, quando ele diz o seguinte, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No original a expressão está tabernaculou, Jesus era o tabernáculo de Deus aqui na terra. Era o lugar melhor onde Deus podia habitar. Deus já não estava mais naquele templo de Herodes. Deus já a relação de Deus com Israel já estava muito arranhada, já estava muito conflituosa por conta dos pecados constantes que Israel vinha cometendo. Então, quando Jesus vem, ele se torna esse espaço da habitação de Deus em espírito, né? E aí Jesus passa a ser agora o novo tabernáculo na nova aliança. A ponto de que Paulo vai reconhecer o seguinte, lá quando ele está proferindo, né, uma mensagem aos atenienses, ele diz o seguinte, em Atos 17, 24.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, que são de pedras. Então, de fato, agora mudou na nova aliança. O tabernáculo, o templo, né, físico, de concreto, não tem mais essa conotação de ser agora o lugar da presença de Deus. Jesus, ele toma esse espaço. Quando nós vamos mais para frente, Paulo ele vai fazer toda a sua teologia para compreender essa nova ordem de coisas a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai entender que nós somos essa edificação. Eu já falei isso logo no começo aqui dessa série de estudos, né? De que nós somos constituídos como pedras vivas que estamos edificando, né, para ser um santuário de Deus em espírito. Então Deus ele está habitando agora na igreja. Uma vez que Jesus ascendeu ao céu, né, ele era o tabernáculo do Senhor, aí diz, eu vos enviarei o Espírito. Ficai em Jerusalém e aguardai até que do alto seja revestido de poder. Quando ele desce agora o Espírito de Deus para habitar na igreja, que inicialmente era aqueles 120 que estavam lá no cenáculo, em Jerusalém, aguardando, orando, buscando o Senhor. E aí passa-se a igreja a ser agora essa edificação. A igreja passa a ser o templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer sobre a questão da imoralidade, assim, olha, qualquer um que cometa qualquer outro tipo de pecado é um pecado externo, mas quem adultera, quem se prostitui, peca contra o próprio corpo. E é nesse corpo que habita o Espírito. Então nós temos que ter cuidado para que o nosso corpo não sirva como casa de imundície, de práticas injustas, que nós vamos já ler daqui a pouco, Paulo falando aos Romanos 6, né? Mas Paulo está deixando bem claro que nós somos essa habitação agora do Espírito, a igreja e o corpo não pertence mais a nós mesmos, agora pertence ao Senhor porque ele habita em nós, para que assim ele faça a sua missão no mundo, cumpra a sua missão no mundo. Então os verdadeiros adoradores de Deus agora, eles quando se reúnem, eles compõem a igreja, compõem o corpo, compõem o edifício espiritual da habitação de Deus. Então essa é a primeira mudança que vamos ter já no Novo Testamento. Também a questão do sacrifício. Você antes, na Antiga Aliança, tinha o sacrifício de animais, cordeiros, carneiros, vários outros tipos de animais, dependendo do tipo de pecado, era um tipo de animal usado, né? Quando na Nova Aliança Jesus vem, ele passa a ser um sacrifício perfeito e, como diz o autor de Hebreus, é um único sacrifício de uma vez por toda. Então vamos acompanhar esse texto, por exemplo, de João 1:29, quando João Batista está ali pregando, né, arrependimento para o povo judeu. Aí Jesus passa, aí olha o que diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma dos propósitos da adoração na Antiga Aliança eram os sacrifícios para perdão de pecados. E o cordeiro, né, na Páscoa, era o animal usado para isso. Jesus agora ele se torna, né, esse Cordeiro de Deus para tirar justamente o pecado. Então ele passa a ser o sacrifício e um sacrifício perfeito, a qual não precisa ser repetido mais. Por isso que Hebreus vai falar em vários textos sobre isso, mas eu quero ler aqui Hebreus 9, versículo 11 ao 14, que diz, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, aí é uma pausa. Além de Jesus ser o sacrifício perfeito, além de Jesus ser o Cordeiro de Deus, Jesus também assume na nova aliança a mediação. Antes era Arão, né, e os seus filhos, e depois toda a descendência dele, que eram os que intermediavam o povo diante de Deus, fazendo sacrifício, fazendo as orações, as intercessões. Agora Jesus também ocupa esse espaço. Jesus passa a ser o sumo sacerdote. Então, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, porque a cruz aconteceu, né? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue,
né? Então ele está falando aqui, né, sobre o sumo sacerdote, que Jesus passa a ser, de um tabernáculo mais perfeito, não feito por mãos humanas, que é o seu próprio corpo, né? E ele está falando aqui agora que não por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue que ele vai fazer esse sacrifício, né? Então vamos continuar lendo, né? Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, Jesus ele cumpriu tudo, ele cumpriu, né, e modificou o tabernáculo, né? Ele substituiu o tabernáculo, substituiu os animais, substituiu os sumos sacerdotes. Para quê? Para que nós, aqui como diz no final, sirvamos ao Deus vivo. Lembrando que a palavra servir e adorar, né, tem o mesmo sentido na Sagrada Escritura. Então, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus fez tudo isso, ele substituiu todas essas coisas, nos salvou para que sirvamos a Deus, para adorarmos a Deus. Olha que coisa impressionante, né? Então, de fato, tudo foi cumprido. Aí você vai me perguntar, e sobre o manual, né? Porque Jesus substituiu o tabernáculo, Jesus substituiu os sumos sacerdotes, né? E Jesus substituiu os sacrifícios. Mas também tinha lá Levítico, como eu falei, o manual do culto. E sobre isso, como é que ficou a questão do manual do culto? Jesus começa dizendo de que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, lá ele estaria presente, né? Então Jesus deixa claro, né, que nós temos que nos congregar e buscar essa reunião para adorá-lo, para termos a experiência da presença dele. E a Bíblia no Novo Testamento, principalmente Paulo, né, vai trazer muito essa questão da reunião ágape. A reunião que acontece, né, em forma de ceia, inclusive, de adoração, de oração, de intercessões uns pelos outros, e tinham algumas coisas que precisavam ser atentadas para essas questões. Então, sobre essas questões da reunião ágape, o primeiro texto que eu quero ler aqui é Atos, capítulo 14, versículo 27, onde diz o seguinte: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. A experiência que eles começaram a ter das coisas maravilhosas de Deus acontecia porque a igreja estava sempre reunida. Então, se a gente pode pensar numa espécie de manual, né, para a nossa adoração, ela tem que começar primeiro com essa questão de uma reunião de amor, uma reunião ágape, que era a expressão usada no grego, no Novo Testamento, para se referir a essas reuniões, essas ceias, que era chamado de ceias ágapes. Porque toda reunião, todo encontro que eles faziam a ceia do Senhor. Eles celebravam a ceia do Senhor. No começo, logo no início mesmo da fé cristã, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, né, e eles começam a pregar o Evangelho, eles tinham esses encontros diários e diariamente eles praticavam essa ceia ágape, essa reunião ágape acontecia diariamente. Mais tarde, por conta da perseguição que começou a surgir aos cristãos, eles vão começar a se reunir no dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Que mais tarde, na história cristã, esse primeiro dia, né, que vai ser chamado dia do Senhor, que já é chamado em Atos dos Apóstolos, vai ser o domingo, porque a palavra domingo no latim quer dizer dominus, né, que é a ideia de o dia do Senhor, o dia que o Senhor domina, que é o primeiro dia da semana. Lembrando que no calendário judaico, né, tinha o dia 1, não é a segunda-feira como nossa, é o domingo mesmo, que ia até o sábado, que era o 7º dia, né? Então, depois do sábado começa o primeiro dia, no calendário judaico. Então, para nós, o primeiro dia veio a ser chamado de domingo, e era o dia que eles se reuniam por conta do dia que foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então, eles faziam essas reuniões ágapes e a ceia ágape, né? Inicialmente todos os dias, depois sempre aos domingos, né? Mas outro texto que eu quero ler para você sobre essa questão da importância de se congregar, de se reunir, essa reunião ágape,
está em Hebreus 10, 25, onde diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus aqui está criticando uma certa atitude de algumas pessoas que deixavam de se congregar, e aí dizia: vamos nos admoestar, principalmente agora que o dia se aproxima, né? Eles tinham uma perspectiva da vinda de Jesus muito breve. Então, quanto mais o Senhor se aproxima, mais nós devemos nos congregar, porque é na congregação dos irmãos que existe a mútua edificação, a intercessão mútua, o apoio, o auxílio, porque quando eles se reuniam, existia oração, doutrina, louvor, partilhas, nada faltava aos discípulos, né? Você tem isso bem patente ali em Atos capítulo 2, capítulo 4 também. Então todas essas coisas aconteciam por conta das reuniões ágapes, né? As reuniões de amor. O que acontece nessa reunião? O que deve acontecer nessas reuniões de adoração? Porque nós temos que entender que a vida toda vai ser uma vida de adoração, como nós vamos já ver alguns versículos. Mas quando é a reunião em si, o que deve acontecer nessas reuniões? Paulo dá uma luz para nós, baseado em 1 Coríntios capítulo 14, 25 e 26, que diz assim, ó: quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. E aí ele fecha o versículo dizendo o seguinte: seja tudo feito para edificação. Então Paulo está colocando para nós, né, que um princípio básico do culto é que cada um sirva com seus dons. Cada um sirva com aquilo que Deus lhe deu de capacidade, de talentos, né? Aquilo que recebeu de graça deve ser dado de graça. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar através também desse texto de Paulo. E tudo que nós fazemos na nossa reunião tem que servir para edificação. Seja tudo feito para edificação. Né? Então, isso é um princípio básico. A nossa reunião ela deve ser feita para edificarmos uns aos outros. E qualquer coisa que contribua para essa edificação, em obediência e reverência a Deus, é um culto de adoração válido para o Senhor. Né? Porque nessa questão toda de serviço, de adoração ao Senhor, o que mais vai contar aí é a postura dos adoradores, que é aquilo que Jesus vai chamar de os verdadeiros adoradores. E aí nós vamos ler esse texto então de João 4, 23 e 24, diz o seguinte, né? Porque a mulher samaritana, ela percebe que Jesus é uma espécie de profeta, depois que Jesus revela para ela de que ela não tinha marido, aquela coisa toda, né? Então ela aproveita, se ele é um profeta, deixa eu logo esclarecer uma coisa aqui, porque os samaritanos divergiam dos judeus em questão de lugar de adoração. Quando houve a divisão das 12 tribos de Israel, que ficou Judá com 2 tribos e Israel com 10 tribos, Israel ficava fora de Jerusalém. E aí Israel estabeleceu a região de Efraim e Samaria para fazer um templo e ser um lugar de adoração para que o povo israelita, que das 10 tribos, não fosse para Jerusalém adorar a Deus em Jerusalém. Então eles estabelecem lá. E aí ela aproveita, né, para perguntar, como ela é uma samaritana e já tem aí pelo menos 4 séculos ou mais, né, em que existia essa divisão e essa disputa de lugar para adoração, ela pergunta, onde é o lugar que nós devemos adorar? Aqui nesse monte ou em Jerusalém? Aí Jesus diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura. Guarde essa palavra no coração, porque são estes o que o Pai procura. O Senhor procura adoradores. Olha que coisa interessante. O Senhor procura os seus adoradores. Né? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Então a postura dos adoradores ela é muito importante. Né? Se antes na antiga aliança Deus tinha estabelecido toda uma regra, e por que ele estabeleceu toda aquela regra? Em vários momentos é explicado. Deus estabeleceu a lei, estabeleceu várias regras minuciosamente por conta do coração duro do povo de Israel. Ele é um povo de dura cerviz. Essa expressão foi dita várias vezes no Antigo Testamento.
Então, como era um povo de dura serviço, precisava ordenar direitinho tudo o que o povo precisava fazer. E o povo não devia desvirtuar. Mas Deus também ia deixando claro ao longo do tempo de que mesmo eles obedecendo tudo aquilo direitinho, mas com o coração distante, com uma postura errada, tornava-se desprezível a sua adoração. Então, na Nova Aliança, Deus estabelece muito claro agora que a importância do adorador é crucial. Pode não ter um manual explícito, tem princípios. O Novo Testamento deixa princípios para a nossa adoração ao Senhor. Mas se o manual não está muito bem estabelecido, entenda que a postura do adorador é importante, porque o Senhor procura os seus adoradores. Quando nós fazemos uma reunião ágape, quando nós fazemos uma reunião de culto, quando nós reunimos para adorar a Deus, seja numa casa, seja em qualquer lugar, seja online, como nós estamos fazendo nesse tempo, Deus está procurando adoradores. A minha oração, o anseio do meu coração, é que Ele nos ache como verdadeiros adoradores. Então a postura do adorador é muito importante. Mas vamos continuar lendo. Aqui Romanos capítulo 12, é um texto bem conhecido, vai falar sobre essas questões, né? Então diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Lembra que eu falei que agora o nosso corpo não nos pertence e que ele também, como pedra viva, compõe, né, essa habitação para Deus? Então Paulo está dizendo agora aqui que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Jesus já foi o sacrifício para os animais, né, substituindo os animais. Agora, o próprio corpo de vocês seja um sacrifício vivo na adoração a Deus, né? Isso quer dizer, a nossa vida tem que ser um estilo de adoração. O estilo de vida nossa tem que ser de adoradores. E esse sacrifício vivo tem que ser santo e agradável a Deus. Paulo está completando ainda no Romanos 12:1. Santo e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. Antes do versículo 2, eu quero dar uma ênfase aqui também para essa expressão que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui, ela tem no original o sentido de lógicos, né? Está no original grego, lógicos, que é a mesma expressão nossa para a palavra lógica. O nosso culto tem que ser racional, o nosso culto tem que ser lógico. Tem que ter uma certa ordem, tem que ter uma reverência, uma consciência daquilo que nós estamos fazendo. Quando o nosso culto não é consciente do que nós estamos fazendo, a gente pode estar servindo de forma automática, mecânica, ritualística. E isso não convém na nossa adoração, que é o estilo de vida, como eu acabei de falar. O nosso estilo de vida realmente ser uma adoração que seja santa e agradável a Deus, ela tem que ser lógica, tem que ser racionalizada, ela tem que estar consciente, de forma reverente a Deus. Por isso que Paulo, quando está criticando a ceia da igreja de Corinto, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí beba do pão e tome do cálice. Pois aquele que toma o pão e do cálice indignamente, toma para ser julgamento para si mesmo. O examinar-se a si mesmo é isso, para que a gente tome consciência. E consciência do que? No texto ali está específico, ali naquela situação específica de Corinto. Tenha consciência do corpo, porque quando a gente não tem consciência do corpo, isso está dentro do próprio texto lá de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, né? Quando a gente não tem a consciência do corpo de Cristo, que nós somos essa unidade, que nós somos irmãos, que todos somos salvos em Cristo, que nós devemos partilhar as coisas uns com os outros, nós temos que esperar uns pelos outros, que era o que a igreja de Corinto não fazia, ela não esperava uns pelos outros na hora da ceia. Quando a gente deixa de tomar consciência, quando a gente deixa de ter essa lógica racional da nossa adoração, que é uma postura que tem que ser em amor, da reunião ágape, né? Então nós estamos tomando a ceia para julgamento de nós mesmos, né? Como Paulo deixa lá. Então é muito importante essa questão da postura que nós estamos tendo diante do Senhor. Então ela tem que ser lógica, racional, como a nossa tradução aqui coloca. Tem que ter essa consciência. Por quê? E aí ele vai dizer assim, ele vai dar a dica para que isso aconteça de fato, né? Que seja um culto racional. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Porque enquanto a mente não for renovada, a gente não consegue fazer um culto lógico, racional, consciente para Deus de forma perfeita. Porque a gente ainda não consegue, sem essa consciência total, a gente não consegue experimentar. O que a gente não consegue experimentar? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente tem que ser transformada pelo Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, absorve o Evangelho, compreende o Evangelho e vive o Evangelho, aí o nosso culto, a nossa mente pode ser racional. E ela consegue experimentar o que é agradável e perfeito da vontade de Deus. Enquanto não se torna totalmente racional o nosso culto, totalmente consciente, diz quem está falando, a gente não consegue experimentar o que tem de melhor da parte de Deus para nós. A gente não consegue nos agradar da vontade de Deus para nós. Sabe quando o evangelho se torna pesado para a pessoa, quando ser cristão se torna pesado? É porque a pessoa ainda não experimentou o que é perfeito e agradável da boa vontade de Deus. Ela acha a vontade de Deus pesada. Ela não compreendeu aquilo que Jesus, ela não consegue compreender em sentido de existência, ela não consegue viver aquilo que Jesus disse: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, porque a religião anterior era pesada, era um fardo pesado, cansativo, não era nem perfeito, nem agradável, nem boa a vontade de Deus, ali na consciência do povo judeu. E aí o Senhor diz: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E encontrareis descanso para as vossas almas. Então, só essa racionalidade encontrada por uma mente renovada pelo Evangelho consegue experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente se alegra com a vontade de Deus, a gente tem prazer em obedecer a Deus, tem prazer em viver aquilo que o Senhor tem para nós. E ao ter prazer em viver o que Deus tem para nós, a vontade dele para nossas vidas, isso é a postura do verdadeiro adorador. Isso é ser o verdadeiro adorador. É esse a quem o Senhor está procurando. Que coisa maravilhosa que nós vemos na palavra do Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos ali a adoração e o serviço para perdão de pecados e para a ação de graças ao Senhor. Na Nova Aliança, em Cristo Jesus, que substituiu todas as coisas, nós agora temos a vida como uma espécie de adoração. A vida toda agora, ela é uma vida de adoração. Deve ser essa vida de adoração ao Senhor. Deve ser a vida que agrade a Deus, que está em conformidade com a vontade de Deus. Porque se não estiver em conformidade com a vontade de Deus, lembra da palavra de Samuel a Saul, né? Que o desobedecer é que nem o pecado da feitiçaria e a obstinação, né? É como a idolatria. O Senhor, ele quer mais que a gente obedeça do que viva a ritualidade, a religiosidade. Deus não está preocupado com religiosidade. Ele está preocupado com uma vida, um estilo de vida que lhe agrade, que lhe honre, que faça com que as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer: Deus habita nessa pessoa. De fato, isso reflete o Evangelho. Nós somos a carta viva lida pelas pessoas. As pessoas, quando olham para nós, elas têm que entender o que é que Deus espera da humanidade. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver como é que se comportam os cidadãos do reino dos céus, para que veja a diferença entre o justo e o injusto. E está nos profetas sobre isso, né, que nos tempos finais o Senhor ia mostrar qual era a diferença da vida de um justo e de um ímpio. E as pessoas têm que olhar para nós e já ver isso, porque quando a gente vive de forma que agrade a Deus, elas já vão perceber a diferença, né? É crucialmente importante sermos esses adoradores, esses que prestam serviço em obediência à vontade de Deus. Obedecer a Deus é servir a Deus. E ao contrário é a mesma coisa. Servir a Deus é obedecer à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a palavra do Senhor para nós. Mas eu quero ler ainda alguns versículos para você, para a gente encerrar. Aqui Romanos 1:9 diz o seguinte: porque Deus, a quem sirve o meu espírito no evangelho do seu Filho. Paulo, ele reconhecia que ele tinha que ter esse estilo de vida que eu estou falando, de viver uma vida
como estilo de vida, né, que agrade a Deus, né? Então ele diz assim, porque a Deus eu sirvo em meu espírito, né? Ele servia a Deus no espírito dele, vivendo o evangelho do filho dele. E Deus se agrada dos verdadeiros adoradores que têm um coração quebrantado, contrito, humilde, que se humilha diante da presença dele. Quando comete um erro, por exemplo, aquela pessoa que sabe quem é diante de Deus. Porque até eu estava lendo numa das devocionais nessa semana, um autor que dizia sobre isso, né? Que ele dizia assim, Senhor, me ensina quem tu és, para que eu te adore de forma verdadeira, e me ensina a reconhecer quem eu sou, né? E aí ele vai dizer o seguinte, eu preciso te conhecer para saber qual é o tamanho do teu amor e te adorar por conta desse amor. E eu preciso me conhecer para saber quem é esse vil a quem tu amor. É muito importante esse tipo de compreensão, que esse autor é um autor da patrística, né, dos pais da igreja, que eu estava fazendo devocional. Essa compreensão é muito importante porque quando a gente reconhece Deus quem Ele é e pelo amor que Ele prestou para nós, a gente consegue amá-lo total e verdadeiramente. E quando a gente reconhece quem nós somos, na nossa natureza corrupta, pecaminosa, aquilo que os profetas chamam de trapos de imundícia, né? A gente começa a ter um espírito mais de humildade, de humilhação na presença de Deus. E aí o salmista, no Salmo 51:17, que é o Salmo 51, Salmo de pedido de perdão de pecados, né? O salmista diz o seguinte, sacrifício agradável a Deus, ou seja, adoração agradável a Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, nossa adoração, ela tem que ser esse reflexo de uma vida de obediência, de uma vida que ama a Deus, de vidas que foram libertas, salvas, daquilo que o próprio salmista chama de lamaçal de pecado. Nós éramos trapos de imundícia, imundos, corruptos, totalmente pecaminosos. E como eu postei esses dias nas redes sociais, o Senhor, desses trapos de imundícia, desses sujos, imundos, Ele purificou e nos deu vestes brancas, alvas como a neve, nos tornou puro, nos tornou limpo. E assim devemos permanecer na presença de Deus. E ao viver essa vida santa e essa vida que agrada a Deus, essa vai ser a verdadeira adoração. Você vê que eu não falei aqui de louvor, eu não falei aqui de música, né? Porque uma das coisas que eu dizia, numa das igrejas da qual fui pastor, eu dizia, talvez as pessoas não me entendessem, eu buscava explicar, né? Mas nem sempre era compreendido, é que o louvor, cantar a Deus, é a menor parte da adoração. Ela não é a adoração inteira, é a menor parte. E essa adoração, ela é um dos elementos, né? A música, o cântico, o louvor, né? Ela é um dos elementos da adoração. Então, quando eu digo que o que importa é que é a postura do adorador, então quando ele está cantando, louvando a Deus com música, se a postura dele está correta, o louvor é aceito diante de Deus. Se ele está adorando, glorificando, exaltando a Deus através da música, mas numa postura errada, aquele louvor não sobe nem, não passa nem do teto da casa ou do templo. Essa que é a verdade. Então a postura que é mais importante. E aí eu não quero ficar discutindo aqui sobre a questão de música, qual é a música correta, qual é a música errada, se o gospel é correto, se o gospel é errado, se só os cânticos dos hinos e dos salmos e hinos é melhor do que a música contemporânea. Eu não quero entrar nessas discussões, porque antes de tudo a postura do adorador é a que é a mais importante, né? Existem doutrinas erradas sendo cantadas por algumas músicas? Existe, né? Eu estudei sobre música
para fazer o meu mestrado. Eu fiz um mestrado exatamente sobre música cristãs, né? No período da década de 70. E uma das coisas que fica muito claro é de que a música ela é um veículo da teologia, ela é um veículo da doutrina, da fé em que nós professamos. A música ela é assim, não é? Tem doutrina errada? Tem, né? Então você, né, que é membro de uma igreja local, você que recebe a doutrina, né, ensinada pelo seu pastor, você deve, juntamente com a sua igreja, com o seu corpo de liderança, com os teólogos, mestres da sua igreja, fazer avaliações das músicas conforme as suas doutrinas, né? E eu não vou defender aqui a minha doutrina, a doutrina da minha igreja, da igreja a qual eu faço parte, porque seria uma presunção, uma arrogância da minha parte dizer que só nós estamos 100% certos na doutrina e por conta disso só nós cantamos as melhores músicas que está corretamente segundo a nossa doutrina. Isso é arrogância, isso é uma presunção, né? E eu acho que nós vivemos um tempo que nós temos que ser mais humildes nessas questões, como eu estou falando, né? O que importa é a postura principalmente. O bom é que você adore a Deus com uma música que reflita o Evangelho, sim, né? Uma música que adore a Deus, que exalte a Deus especificamente, não que seja uma música que traga adoração antropocêntrica, né, só para nós mesmos, né, mas que seja aquela adoração que sirva para Deus, que glorifique a Ele, que exalte a Ele, que anuncie, por exemplo, quando você lê os Salmos, boa parte dos Salmos é chamado de Terrilim, né, uma expressão hebraica para falar desses Salmos que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que é referência a Ele somente, né? Então a música, o hino, o cântico que nós cantamos nas igrejas, ela deve refletir essa adoração a Deus e não a nós mesmos, né? No mínimo isso. Mas eu não gostaria de aqui me debruçar muito sobre a música, porque esse é um assunto que gera muito debate e eu acho que o essencial é aquilo que eu estou dizendo, a postura do adorador. Então, para resumir essa lição, né, tinha todo o Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, Deus ele deixou tudo muito bem bonitinho, bem feito, de qual era a verdadeira forma de adorar a Deus, porque o povo era duro de coração, então precisava realmente ser descrito direitinho do que realmente eles deveriam fazer. Na Nova Aliança, Jesus substitui muitas das coisas, ele substitui o templo, como nós vimos, substitui o sumo sacerdote, ele se torna o sumo sacerdote eterno, e Jesus substitui o sacrifício de animais para perdão de pecados. Na Nova Aliança, né, em Cristo Jesus agora, nós temos que ser o adorador, né, esse templo vivo que funciona a adoração de Deus em espírito. Nós temos que ser eternamente gratos e viver sempre, como Paulo mesmo diz, né? Em todo o tempo ser grato ao Senhor, dar graças em todas as coisas da vida ao Senhor, porque tudo vem dele, nós dependemos dele em tudo. Sem Cristo, ele disse isso em João capítulo 15, sem ele nada podemos fazer. Então a nossa vida de adoração, nossa vida tem que ser de agradar ao Senhor, viver segundo o Evangelho, viver em obediência ao Senhor e dessa ação de graças constante. Estar sempre sendo gratos a Deus por tudo ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, como eu já falei, eu espero e oro, né, que quando estamos vivendo nossas vidas, nós sejamos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, porque os tais o Senhor está sempre buscando. Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma ótima semana, né, e até a próxima aula.